Olá, estudante. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa disciplina de Desenvolvimento de Aplicativos 1. Eu sou o professor Adilson Oliveira Cruz e hoje vamos nos aprofundar no desenvolvimento de interfaces de aplicativos móveis. Vamos ver agora como inserir e retirar dados dos elementos de uma interface através da programação e como trabalhar com esses dados entre as activities. Vamos lá? Bom, para começar esse trabalho com os dados dos elementos de uma interface com o usuário, o principal é a gente utilizar uma ferramenta que é muito comum e que a gente tem que se acostumar quando trabalhar com desenvolvimento Android, que é a classe R. R vem de Resources, recursos. Essa é uma classe que é criada automaticamente pelo Android Studio e ela mantém configurada nela todo tipo de recurso que a gente pode utilizar. Então a gente lembra das aulas passadas quando a gente falou, por exemplo, de cores, imagens, ícones, configurações, elementos de uma interface. Vários deles estão em arquivo XML, né? Só que você consegue trabalhar com arquivo XML diretamente? Consegue, só que é muito mais ágil e muito mais prático você utilizar essa classe R. Essa classe R ela transforma as informações do XML no Java ou no Kotlin, tanto faz, e com isso você consegue, por exemplo, lidar com os elementos e com os dados que estão nele. Então, para lidar com esses dados, tem basicamente dois tipos de função, de método, que é o set e o get. Vocês já devem estar bastante acostumados com isso, quem já trabalha com programação. Esse é um padrão de projeto para o desenvolvimento bem comum. Set são os elementos onde você insere dados, get são os métodos onde você obtém os dados. Agora, para achar esses elementos, tem um principal método, é o método findViewById, que é o quê? Vocês lembram que quando a gente colocando os elementos na interface, cada elemento tinha um ID, que é um identificador dele. Então, com esse findViewById, você consegue pegar esse elemento, essa referência do elemento na interface, pelo ID dele. Assim você consegue achá-lo de forma única, você não corre o risco de pegar elementos por engano e consegue trabalhar com esses elementos nele. Além disso, além de trabalhar com esses dados de elementos, que estão nos elementos, também é muito importante trabalhar com eventos de clique. O que são eventos de clique? É o que vai acontecer quando você clicar, você apertar em algum dos elementos. Por exemplo, o exemplo mais comum que a gente tem são os botões. Né? Os botões servem para ser clicados, para ser pressionados e executar algum tipo de ação. Esse tipo de ação é através do método setOnClickNister e ali você consegue fazer esse tipo de ação. Vou mostrar para vocês na prática agora como é que a gente faz isso. Bom, agora para mostrar na prática, eu criei uma interface aqui bem simples mesmo de cadastro de usuário. É bem simples, eu coloquei ela desse tamanho aqui, não porque ela fique bonita, ficou até meio esquisito, né? Mas mais para vocês que estão vendo aí pelo YouTube conseguirem enxergar direito, tudo bem? Bom, vou aqui mostrar os atributos. Eu criei esses dois text views, onde você colocar o nome do usuário e o e-mail. Para aparecer já aqui nome do usuário e e-mail, eu coloquei no atributo hint. Então, se você procurar aqui, ó, hint, já aparece aqui. Criei um botão de cadastro e aqui embaixo vão aparecer esses dados, beleza? Então tá, o que é importante disso tudo aqui? O importante são os IDs aqui, ó. Porque é através do ID que eu vou usar aquele método que eu falei para vocês, de getViewById. Então esse aqui, ó, do texto, do nome do usuário, eu coloquei editText nome, do e-mail, editText e-mail, botão, eu coloquei botão e o editText dados do usuário. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar as informações que estão nesses elementos aqui de cima, cadastrar um evento onClick nesse botão, para que quando ele for clicado, vou colocar os dados aqui. Então vamos lá para o Kotlin para vocês verem aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui, eu não consigo dar um zoom direito aqui, mas vamos lá. Então olha, toda activity tem esse método chamado onCreate. Quando ela faz parte do ciclo de vida da activity. Ela tem um ciclo de vida, do nascimento à morte dela. Bom, o que eu fiz aqui? Ó? Eu usei aquele método que eu falei para vocês, findViewById,
para pegar cada um dos elementos da tela. Então eu peguei o edit teste do nome, do e-mail, peguei o botão e outro edit teste dos dados do usuário. Então, percebam que eu usei aquele método que eu falei, o findViewById, e a classe que eu mencionei, a R. Porque, como eu disse, a classe R ela possui um código que direto na classe você consegue pegar esses dados. Então aqui eu peguei pelo ID de cada um desses elementos. Tendo o ID fica tudo mais fácil. Olha aqui, ó. Eu vim aqui, tendo essa referência do botão, por exemplo, que eu cliquei aqui, eu coloquei aqui, ó, set on click listener. Então ele vai colocar um listener que ele fica escutando para quando ele for clicado, ele vai escutar para quando tiver um on click. O que ele vai fazer? Primeira coisa, declarei uma variável aqui, chamada nome. Ela pega aquela referência que eu peguei aqui em cima, ó, daquele edit test, e pega o texto dele. Esse getTest é o método que obtém o texto daquele elemento. Mesma coisa o e-mail. Declarei uma variável só para pegar o texto daquele e-mail. Okay? Após pegar esses dois textos, o que eu faço? Pego a referência daquele último text view, aquele que estão os dados do usuário, e coloco o texto dele para quê? A string nome do usuário, 2 pontos, acrescentado do nome que eu consegui no primeiro test view, dei uma nova linha aqui, depois acrescentei a string e-mail do usuário, 2 pontos, e acrescentei o e-mail que foi passado. Então vamos ver executando aqui no aplicativo. Deixa eu aumentar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Nome do usuário. Vou colocar Adilson Cruz. E-mail somocruz@cruz.com. Cliquei em cadastrar aqui. O que ele fez? Ele vem aqui, ó. Ele veio aqui, ó, no text view e colocou esses dados. Pegou esse primeiro texto do nome do usuário, concatenou com a Adilson, com o e-mail do usuário e colocou ele aqui. Perceberam como é simples? Bom, sabendo trabalhar com esses dados dentro do Activity, uma coisa muito comum é que a gente passe entre Activities. Então, naquele exemplo da tela do usuário, eu coloquei de forma mais didática para a gente ir avançando devagar nos conhecimentos, mas eu coloquei aquele text view lá embaixo, mas para você ver como é que esses dados são passados entre elementos. Agora vamos ver como é que são passados entre activities. Só que antes de ver como passar entre activities, a gente tem que saber como criá-las e como fazer essa navegação entre elas. Bom, o método de você começar uma activity é no Start Activities. Eu vou mostrar já na tela como é que faz para criar ela visualmente e como executar esse método. Mas o que é bastante importante vocês saberem é que para esse método você tem que ter duas coisas importantes: o intent e o contexto. O que é o intent? Essa intenção de criar algo, de executar uma ação. No nosso caso aqui, essa intenção vai conter, por exemplo, os dados para você passar para a próxima activity. Esse contexto, ele também serve para você carregar todos os dados que você necessários para criar essa activity e, por fim, a classe, né? A classe vai ser a própria activity que você vai criar. Toda vez que você cria uma activity no Android, você cria uma classe correspondente. Lembra-se que a gente trabalhou nas activities agora? Tinha sempre aquela tela que era um XML e depois tinha o código em Kotlin ou Java. Então, vamos lá ver na prática agora isso. Então, pessoal, para criar uma nova activity, eu aconselho sempre deixar o seu código muito organizado. Então, escolha o pacote que já tem outras activities. E como tudo para criar no Android, é só clicar em New, no nosso caso Activity. Vocês vão ver que tem diversas maneiras, diversas opções de Activities pré-prontas. Como a gente está aprendendo, é só clicar aqui em Empty Views Activity, coloca o nome dela, aperta Finish. Eu já criei a minha aqui. Então, ó, criei essa Activity que exibe o usuário, os dados do usuário. Então, deixa eu organizar meu código para vocês verem bem. Meus atributos. O que eu fiz aqui? Ó? Coloquei 2 text view.
Um com ID text view nome, o outro com ID text view e-mail e um botão de fechar. Text view nome vai ter o nome que vai ser passado para essa activity, o e-mail e o botão fechar, obviamente, vai fechar essa activity, ok? Então vamos lá. Vamos lá na Activity Main para saber como é que essa segunda activity, que eu chamei de exibe usuário, é chamada. Como é que a gente faz isso, pessoal? Lembre-se, olha, tem que ter o intent, para chamar activity. Esse intent tem um contexto e depois basta chamar o método startActivity. Ele automaticamente chama aquela activity. O contexto, o que é o contexto? Eu coloquei o contexto dessa própria activity principal e falei que eu quero, qual é a activity que eu quero exibir? Essa que eu acabei de criar, exibe usuário. Tá. O que a gente quer exibir essa próxima activity é bem simples de entender. Agora vamos ver o contexto. Pessoal, o Android trabalha com um conceito chamado pilha de activities, que é o quê? Você já percebeu que às vezes você está 99% do tempo você está num aplicativo, você clica em um botão, por exemplo, ele abre uma nova tela, você aperta voltar, ele volta para a tela anterior. Isso é uma coisa assim muito óbvia para a gente, mas por quê? A gente utiliza tanto, mas agora vocês estão aprendendo a desenvolver Android, vocês estão aprendendo o porquê disso aí. Então, o porquê? É porque é uma pilha. Aquela activity principal é como se ela tivesse o primeiro elemento daquela pilha. Você chamou uma nova activity, você empilha essa nova activity em cima da primeira. Essa segunda activity tem uma outra activity dentro dela, essa terceira activity vai ser empilhada em cima da segunda e por aí vai. Você voltou da terceira, você vai para a segunda. É um conceito bem que a gente está acostumado a utilizar e agora a gente vai acostumar a desenvolver. Então, olha aqui, aqui eu estou falando que o contexto da activity que eu vou chamar é o da activity atual, this. Então vai empilhar em cima dela e aqui eu chamo ela, ok? Outra coisa interessante, o intent, como eu disse, ele permite você colocar coisas extras, put extras. O que é isso? São pares de... São pares de chave e valor que você pode passar para a próxima activity para ela utilizar. No caso aqui, estou falando que vai ter uma chave chamada nome, o valor vai ser aquele nome que vai ser digitado, e-mail, uma chave chamada e-mail e o valor do e-mail que vai ser digitado. Para quê? Como é que vai ser o que vai ser feito? Eu vou olhar exibir usuário aqui, ó, aquela activity. Ela, vou mostrar aqui para relembrar vocês, 2 text view e um botão. Então, primeira coisa que eu vou fazer, igualzinho a outra, usei o método find by ID para pegar uma referência de cada um desses elementos, do botão fechar, do texto do nome do usuário e do texto do e-mail do usuário. Ok. Usei esse bundle. Bundle em português seria um pacote, um amarrado, talvez seria uma tradução melhor. E pelo nome você já percebe que é um conjunto de várias coisas. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando o intent que é passado para essa activity, pegando os extras dele, e se não for nulo, é claro, ele vai lá, ó, e pega aquela string chamada nome e aquela string chamada e-mail de dentro do bundle. A string nome eu estou colocando direto no texto daquele text view nome e a e-mail direto no text view do e-mail. Okay? Assim vai exibir nesses dois elementos aqueles dados que foram passados. E para terminar, eu novamente, já que eu coloquei aquele botão fechar, eu coloquei um on-click listener nele para quando ele clicar, ele finalizar a activity. Lembra que eu falei que as activities têm um ciclo de vida? Então, ela começa no onCreate e termina no onFinish. Então, quando eu clicar no botão, ele vai fechar. Então, vamos executar o aplicativo aqui. Vou colocar aqui o nome do usuário, Adilson Cruz, e-mail adilson@cruz.com, cadastrar. Olha aí, ó. Chamou Activity e chamou esses dados. Perceberam? Para concluir, pessoal, mais uma dica façam a prática e criem aplicativos, criem apps com várias activities.
planejem e pratiquem essa criação de activities, coloquem aquele conhecimento que vocês já têm em prática na hora de fazer o layout. Testem principalmente os assuntos dessa aula, a navegação entre activities e a passagem de parâmetro, que isso vai ser fundamental para os nossos próximos passos e na vida nossa de desenvolvedor de Android em geral. Tudo bem? Bom, por hoje é só e até a próxima aula.